Olá, boa tarde. Vou esperar mais gente entrar para a gente poder começar. Obrigada por ter vindo aqui nessa live. Esperar mais alguns minutinhos e aí a gente começa o nosso bate-papo. Então tá ótimo. Bom, à medida que as pessoas vão entrando, a gente vai conversando. Se vocês quiserem fazer pergunta, pode deixar aqui e qualquer coisa, se eu não conseguir responder na hora, eu respondo depois numa outra live, por post e assim vai, tá bom? Por que eu decidi fazer essa live hoje? Muita gente tem comentado comigo da grande dificuldade em passar pelo processo de emagrecimento durante a quarentena. Realmente é muito desafiador porque a gente está passando por uma fase de muita ansiedade, que traz muita preocupação, que traz muito medo. Eu mesma, às vezes, me pego numa ansiedade extrema e isso atrapalha o processo de emagrecimento porque a gente acaba tendo mais vontade de comer doce, mais vontade de comer, a gente acaba tendo um apetite aumentado. E isso é fisiológico, isso é explicado. Se a gente passa por um estresse maior, a gente tem um aumento de cortisol, a gente tem um aumento de grelina, que são hormônios que aumentam a nossa fome, diminuem a nossa saciedade. O próprio processo de quarentena, que é uma rotina diferente da nossa rotina de vida normal, exigem que a gente tenha uma mudança e uma reorganização da rotina, e muitas vezes a gente tem um pouco de dificuldade de colocar essa rotina em prática. Oi, Ju! Então, é importante a gente debater sobre isso hoje. Vera! Tudo bem, Vera? É importante a gente debater sobre isso hoje para a gente entender o que vocês podem fazer, ou no que eu posso ajudar vocês a melhorarem para passar por esse processo de emagrecimento. Eu costumo usar essa palavra processo, porque emagrecimento não é uma coisa assim tão fácil, tão assim, apertar um botão e a gente emagrecer. Quem dera fosse assim, né? Mas exige o déficit calórico, que a gente chama, então a gente consumir menos caloria e gastar mais caloria para que a gente emagreça, certo? Então a tal da dieta. Mas exige também um monte de outras coisas comportamentais, organização, disciplina, a rotina. Exige que o nosso emocional esteja focado naquilo. E a gente não é robô, né? Não dá pra gente apertar um botão, pronto, eu tô bem, tô organizada, tô disciplinada, eu vou, agora vai. A gente até fica dessa forma no início, no período inicial, e depois muitas coisas vão acontecendo, obstáculos vão aparecendo na nossa vida, né? Dificuldades, e a gente acaba se desmotivando, a gente acaba passando por essas dificuldades e encontrando um pouco de dificuldade em colocar em prática o processo de emagrecimento. Então, o que eu quero mostrar para vocês agora? Quarentena tem seu lado bom, seu lado positivo e seu lado negativo, tem seus obstáculos e tem os períodos, as situações que ajudam ao emagrecimento. Da mesma forma que a nossa vida normal, ou seja, a nossa vida fora de quarentena, em que a gente sai para trabalhar, em que a gente leva filho para a escola, né? Enfim, que a gente vai para a faculdade, vai para curso, enfim, que a gente sai para o mundo, também tem seus obstáculos e suas facilidades. Então, se a gente também adiar, muita gente às vezes me fala: ai, Raquel, eu acho que eu vou esperar a minha vida voltar ao normal para emagrecer. Só que quando a sua vida voltar ao normal para emagrecer, os outros obstáculos vão aparecer também. Que obstáculos são esses? As tentações na rua, quando a gente sai para almoçar, tem a sobremesa, a friturinha lá do self-service. Oi, Jana. Oi, Joyce. Oi, Rafa. Tô cumprimentando todo mundo, mas tem as tentações do self-service, a friturinha, a sobremesa, tem o docinho do vizinho lá da mesa do trabalho. Então, todos aqueles obstáculos que a gente tem no dia a dia vão aparecer, né? Então, se você deixar para depois,
aquelas dificuldades vão aparecer de novo e você vai falar, ai, quem dera se eu estivesse em casa, se não tivesse essas tentações todas na minha vida, eu ia conseguir colocar em prática. Então agora eu acho, no meu ver, que é um momento bom para você melhorar a sua alimentação, porque essas tentações não estão aqui. Quais são as dificuldades de quarentena? Como eu falei no início, todo o estresse, toda a ansiedade, todo o medo que essa pandemia nos traz, a situação da gente estar em casa o tempo inteiro, não poder sair, não poder espairecer, não poder fazer um monte de coisa que a gente gosta de fazer, tudo isso gera estresse. E esse estresse aumenta, como eu falei, o apetite, certo? Esse aumento de apetite, normalmente, é um aumento de vontade de comer carboidrato. Quem é do doce vai ser o doce, quem é do salgado vai para massa, para pizza, enfim, para o pão. E normalmente, por causa dessa ansiedade, você acaba tendo uma necessidade de recompensa, né? E isso acaba sendo um desafio grande nesse momento agora. Quem aí concorda com o que eu tô falando? Vai me dizendo aí, vai me falando se eu tô falando alguma coisa fora do contexto. E nutricionista passa por isso também, a gente não é ET, viu? Eu também passo por essas ansiedades e essa vontade maior pelo consumo do carboidrato. Então, é importante que a gente primeiro entenda que, ok, você não é um ET, não é uma pessoa incapaz de passar pelo emagrecimento por se sentir assim. Isso é do ser humano, como eu falei, a gente não é robô, não dá para ligar um botão, opa, tô disciplinada, tô motivada, tô organizada, agora vai, eu vou emagrecer e tudo vai acontecer da forma mais correta. A gente não é assim. Então a gente tem que... E aí, em todas as situações da nossa vida, com quarentena, sem quarentena, na vida normal, na vida não normal, trabalhando com filho, sem filho, qualquer forma, a gente vai ter obstáculos que a gente tem que vencer nesse processo de emagrecimento, tá? E é muito importante que a gente leve isso em consideração e pense numa coisa que eu sempre acho importante, não se cobre demais em relação a isso. Não tenha expectativas de um milagre emagrecedor que vai acontecer de uma vez, sim, e também não tenha expectativas de que esses obstáculos não vão aparecer. Eles vão aparecer e são eles que vão fazendo com que a gente aprenda a entender como é que o nosso corpo funciona. Nossa, qual é o horário que eu tenho mais vontade de comer doce? É à noite. Por que será? E aí eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Muitas vezes é porque a gente não está comendo bem. Eu tenho falado isso nos posts. A gente não está comendo o suficiente mais cedo, né? Então, por que será que eu tenho mais vontade de doce, menos vontade de pão? Porque eu tenho percebido que o pão me dá mais desconforto abdominal, me estufa. Se eu comer pão no final de semana, enfim, e não comer durante a semana, eu vou me sentir melhor. Essas situações, esses obstáculos vão fazendo com que a gente aprenda sobre a gente mesmo, as nossas próprias características em relação a toda essa situação. Entendeu? Então, primeira coisa que eu quero que você entenda, para eu poder te ajudar, não se sinta mal se você vê dificuldade ou se você tem um aumento no seu apetite nesse período. É normal. Todo mundo está tendo, todo mundo tem. Se não acontecer com você, é ótimo. Quer dizer que você está aprendendo a lidar, ou você está lidando muito bem com esse processo de estresse todo. Mas se você se isso está acontecendo com você, tudo bem. Eu já vou dizer o que a gente tem que fazer, tá? Eu fiz várias anotações para não esquecer de falar com vocês. Por que vale, então? Por que é possível? Por que vale a pena a gente emagrecer agora, ou a gente começar o processo de emagrecer agora e não adiar esse processo de emagrecimento, né? Primeiro, exatamente porque você está em casa, você tem total controle do seu consumo. Quando a gente está na rua, a gente, como eu falei, tem muitas tentações. A gente não consegue, nossa, eu não consigo encontrar uma salada de fruta, uma fruta, eu não consigo encontrar um lanche com menos carboidrato, ou com menos gordura, de melhor qualidade nutricional, eu não consigo ter controle do meu consumo. Acabo comendo mais pão e assim vai. Em casa não, em casa a gente tem total controle do que a gente vai comer, porque a gente escolhe o que a gente tem que comprar, né, o que a gente vai comprar e escolhe o que a gente vai comer. Então, esse é um lado bom, você está em casa, tá? Segunda coisa, os obstáculos que eu falei que tinham na rua, não tem, porque você está em casa. Não tem o docinho do vizinho,
do trabalho lá da mesa que fica te oferecendo snack à tarde, não tem a sobremesa lá do self-service, enfim, tá? E aí, exatamente porque você tem esse controle, você consegue organizar suas compras, inclusive a quantidade de guloseima que você às vezes tem vontade de ter, você consegue organizar a quantidade e as suas compras para que você tenha um controle menor, entendeu? Vale a pena você aprender, ou você pelo menos mudar alguns hábitos agora. É o momento que você mais tem controle do que você vai consumir. Fora, a gente acaba tendo menos controle, a gente não tem noção da qualidade do que a gente vai consumir. Em casa você tem. Eu sei que exige, né? Aí a gente pensa nessas outras características da quarentena. Eu sei que exige tempo, dedicação, a gente tem que preparar. E o que eu tenho visto muito agora é que a demanda de trabalho tá muito grande, né? Assim, muita gente falou, nossa, parece que eu tô trabalhando mais do que quando eu tô indo pro trabalho. A gente não pega o trânsito. Então, aqui em São Paulo a gente tem um trânsito enorme. A gente não pega trânsito aqui, porque a gente está em casa, é o trânsito do quarto para o banheiro, para a cozinha, para o escritório, para o quarto, mas a gente acaba tendo uma demanda maior, é o que eu venho ouvido de muita gente, dos meus pacientes, das minhas alunas do curso de emagrecimento. Então, eu até perdi eu fui ler ali, não posso ficar lendo os comentários que eu perco o fio da meada. Mas essa é uma característica da quarentena de agora. O que a gente tem que fazer? Organizar a nossa alimentação. Então, se no seu dia a dia, agora, você precisa perceber, você não está consumindo muita coisa durante o dia, manhã, almoço, tarde. Isso pode, por causa da correria, porque a gente acaba não pegando o trânsito, mas a gente acorda mais tarde, lembrei do que eu estava falando. A gente não pega trânsito, mas a gente acaba acordando mais tarde, a gente acaba pulando talvez algumas refeições, porque antes eu tomava o café mais cedo, agora eu não sinto muita fome na hora que eu acordo, porque eu acordo mais tarde, e aí eu já entro, já ligo o computador e já tenho que fazer minhas coisas, quando eu vou ver já está na hora do almoço. E aí eu vou perdendo os meus horários de rotina, tenho percebido muito isso das pessoas, as pessoas têm me contado muito isso, e isso acaba fazendo com que você acabe comendo menos do que você precisa durante o dia. Na hora que você que você acaba as suas tarefas de trabalho, que é onde as pessoas mais têm focado, tudo bem, a gente tem que focar no trabalho mesmo, por causa de todo o estresse e porque a gente também não consumiu tanto que a gente devia, vem aquela necessidade de um consumo maior e a necessidade de recompensa. E nessa hora a gente tem uma necessidade de consumir mais. Vira uma bola de neve. Isso aí, João, é o que acontece. Não sei se muita gente aqui disse que é isso que está acontecendo, mas não sei se vocês estão reconhecendo tudo isso que eu estou explicando. Essas são as características principais das dificuldades de alimentação saudável na quarentena, né? Então, é a falta de organização. E você não precisa ser xiita, né? Uma coisa que a gente tem que ser nessa vida de quarentena é prático. A gente não tem que ter uma expectativa de uma alimentação perfeita. E não tem que fazer restrições energéticas, calóricas, extremas agora. Como eu disse lá no início, uma das principal coisa que nos faz emagrecer é o déficit calórico. A gente comer menos, gastar mais para emagrecer, certo? Então a gente tem que seguir uma dieta com menos calorias, certo? Certo. Só que se a gente está num estresse extremo, numa ansiedade extrema, numa vontade de comer mais, você concorda que se você fizer uma restrição de consumo muito grande, muito maior do que precisa, ou especialmente durante o dia, vai ser o que eu chamo de tiro no pé. No final do dia, sua fome vai ser muito maior do que precisa, né? E você vai comer mais e não vai ver o final lá nesse túnel do emagrecimento. Você não vai conseguir ter o resultado. E aí, Matheus, tudo bem? Oi, tia. Oi, Elane. Tudo bem? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ser prático. A gente tem que começar da forma mais simples possível. A gente tem que entender onde eu estou errando, o que eu preciso fazer.
Primeira coisa que eu oriento é organizar a sua rotina de alimentação. Então, se você percebe que você está pulando o café da manhã, ou você está comendo pouco durante a manhã, pouco na hora do almoço, até com o objetivo de emagrecer, nossa, eu tenho comido muito, nossa, ontem à noite eu exagerei e comi demais, vou comer pouco hoje. Aí você passa o dia comendo pouco para compensar o muito que você comeu ontem. O que vai acontecer à noite? Você vai comer muito de novo, isso vai virando uma bola de neve. Então, não, se você percebe que você está comendo muito pouco durante o dia, você tem que, já falo isso, Cláudio, você tem que começar a comer melhor. Então não precisa, mas eu não sinto fome de manhã, não precisa fazer um café da manhã completo, mas você pode comer uma fruta, você pode tomar um iogurte, você pode comer alguma coisa, tá? Na hora do almoço, é muito importante que você se sacie bem na hora do almoço. O almoço, se não é a principal, uma das mais principais estratégicas refeições que a gente tem, é a refeição em que a gente garante energia para o resto do dia. Então, e se a gente não come direito no almoço, se a gente não come a quantidade de energia que a gente precisa na hora do almoço, eu falo que o corpo vai cobrar a dívida mais tarde. Ele vai cobrar a dívida naquela fome maior que aparece às 5 horas da tarde. Muita gente me fala que 5, 6 horas da tarde fica com uma fome desesperadora. É a dívida que o corpo está te cobrando da energia que você não se deu suficiente mais cedo. Ou pior, depois das 7, às 8 horas da noite. Então, o que é comer bem na hora do almoço? O tal do arroz e feijão, que muita gente tem medo, muita gente está deixando de consumir feijão por achar que o feijão engorda, por achar que, enfim, que o feijão não vai ser o ideal para o emagrecimento. Então, consumir arroz, feijão, proteína, carne, peixe, frango, ovo, e muitos vegetais, uma boa variedade de vegetais, frutas de sobremesa, mas verduras, legumes, folhas, pode ser cozido. Você pode me falar, Raquel, tá frio, ou eu tenho preguiça, ou eu não tenho hábito, ou eu não deu tempo de lavar uma folha. Não tem problema, pode ser um brócolis cozido que você cozinha no vapor, pode ser uma cenoura ralada, beterraba ralada, tomate. Você vai criando o seu hábito de incluir vegetais diariamente no seu almoço. E por que você precisa desse prato completo? Porque ali você vai ter os nutrientes principais, proteína, gordura e carboidrato, que é importante para você ter energia, para que você se mantenha bem saciado durante o dia. Claro, você vai ter fome mais tarde, você vai trabalhar, você vai gastar sua energia e às 4, 5, 6 horas você vai sentir a necessidade de comer mais um pouquinho. Isso é normal e essa é uma outra refeição estratégica. Eu falo muito disso no curso, no meu curso de emagrecimento, das refeições estratégicas e o que a gente deve consumir em cada uma. O lanche da tarde também é uma refeição necessária exatamente para evitar que você tenha aquela gula noturna, tá? Então garantir ali, aí muita gente tem trabalhado, quando vê almoçou, quando vai ver entra no trabalho, quando foi ver já são 7 horas da noite, tá morrendo de fome e você pulou o lanche e aí você tá com aquela fome desesperada e procura a coisa mais fácil para comer, porque você tá com fome e você não quer preparar nada, e você faz um lanche, come uma massa, né? Come alguma coisa pré-pronta ali e sem muita variedade para consumir. Ei, Glau, tudo bem? Giovanni, Fê, tudo bem? Zeca, saudade! Obrigada por vocês estarem aqui. Então, se saciar na hora do almoço, se saciar no lanche da tarde, é extremamente importante para evitar essa vontade, esse consumo mais tarde, tá? Por que eu tô falando isso? Porque essa necessidade de comer a mais que a gente está tendo, que vem atrapalhando o processo de emagrecimento durante essa quarentena, está sendo dificultada por esse consumo noturno, né? Então, se a gente se organiza durante o dia, come bonitinho, ou mais bonitinho, mínimo bonitinho que a gente conseguir, já ajuda. Como eu falei, a gente tem que ser prático, a gente não precisa se exigir demais, a gente não precisa achar que vai resolver a vida agora, mas da mesma forma que a gente encontra obstáculos
para o emagrecimento nessa situação diferente que a gente está passando, os mesmos obstáculos para o emagrecimento vão voltar à tona quando a gente voltar à nossa vida normal. E a gente nem sabe quando a gente vai voltar à nossa vida normal, não é mesmo? A gente nem sabe como é que vai ser a nossa vida normal daqui para frente. Então, é importante a gente saber lidar com essa organização, ser prático, ser menos exigente com a gente mesmo. O que eu tenho percebido é que a gente, e aí eu vou falar por mim também, por muitas pacientes que têm filhos, né? A grande dificuldade de rotina, na verdade a rotina a gente tem que criar exatamente por ter filhos, mas a grande correria em relação às demandas várias, pais também, né? As várias demandas que a gente tem nessa quarentena de cuidar da casa, de cuidar do filho, da escola, da atividade da escola, do trabalho, enfim, são muitas coisas que a gente tem que fazer praticamente ao mesmo tempo, exatamente por estar tudo ali junto, né? Não tem aquela divisão. Isso são características de quem é mãe, de quem é pai, de quem tem família, muitas atribuições para cuidar. Mas também características, às vezes, de quem não tem filhos, de quem não tem as famílias, assim, é a falta de rotina criada nessa quarentena. Então, são duas situações diferentes que têm acontecido, mas que as duas trazem dificuldade numa alimentação mais saudável. Deixa eu beber mais um pouco d'água, que eu tô falando muito. Todo mundo tá entendendo o que eu tô falando? Tô viajando muito, tô falando muito rápido, me dá uma resposta aí. Me digam se vocês estão concordando, se eu tô conseguindo ajudar, se eu tô conseguindo dar uma luz aí nessa dificuldade toda de processo de emagrecimento. Então, criar a rotina de refeições. Tá tudo beleza, né, Guito? Então tá bom. Criar a rotina de refeições é importante. Ótimo, K. Ótimo, Glau. Então tá bom. É importante. Mesmo que você não faça refeições super completas, mas se você tá comendo pouco durante o dia, é importante que você coma mais fracionado. É importante que você coma melhor durante o seu dia a dia para evitar aquela fome noturna. Certo? Então isso é uma coisa importante. Garantir a saciedade. E aí, se você me falar assim... Aí, a Jana tá falando que criou uma rotina nas últimas 3 semanas e foi muito bom. É a melhor coisa. Por que foi... Deixa eu só falar, mas por que é difícil, né? A gente criar rotina. A gente começou uma situação há 2 meses completamente diferente do que a gente está habituado a lidar. A gente se viu em casa, não podendo sair, não podendo fazer as coisas que a gente está acostumada. No início parece que a gente imaginava que fosse demorar pouco, talvez, um mês e meio. Alguns já sabiam que iam demorar mais, mas a situação está demorando, né? E aí, muitas vezes, no início, talvez, a gente não tenha tido aquela necessidade de criar a rotina, porque era um período que parecia curto. Muita gente imaginou quarentena como férias. Ou o contrário, tem gente que achava que ia, nossa, agora eu vou treinar, agora eu vou comer bem, agora eu vou cuidar da minha alimentação, não vai ter a tentação da rua. Mas tem gente que debandou, desencanou, falou, eu vou acordar mais tarde, eu não tenho trânsito para pegar, e assim vai. E aí agora que a gente percebe que a situação se prolongou, e vem se prolongando, e vai se prolongar, e o corpo começa a cobrar. Fala, e aí? Quando é que a gente vai começar a se cuidar? Muita gente falou, nossa, eu já engordei muito, eu não tô conseguindo emagrecer, não tô conseguindo ver a luz no fim do túnel. Por aqui utilizamos o ticket para... Tô lendo aqui as... Boa. É isso mesmo, Cláudia. A gente que tem filho, eu falo que a rotina, a demanda é muito grande, as atribuições são enormes, mas a gente tem que usar a situação de ter filhos para se alimentar bem. Já que a gente tem que fazer comida de qualidade para eles, a gente faz para a gente também. Quem não tem filho, não interessa, tem que fazer a refeição de qualidade para si mesmo também. Não dá para a gente pensar que quarentena é férias, ou quando acabar a quarentena eu vou cuidar de mim, porque a gente não sabe quanto tempo mais vai durar isso, e porque, como eu falei, as dificuldades vão voltar. E se você me perguntar assim, Raquel, mas eu
E se eu exagero? Eu consigo fazer do jeito que você falou, bonitinho por uma semana, por 2 semanas. De repente, final de semana chega, aí eu bebo, eu peço comida enfim, fora da dieta. E o que eu faço? Aí eu percebo que no dia seguinte eu peço também. Quer saber? Não é pra mim isso. Aí você tem que pensar numa palavra que eu sempre falo, que é muito importante quando a gente quer emagrecer. Retoma. Tá tudo bem. Eu também exagero às vezes. Eu também como, eu bebo e tudo bem. A gente não é robô. A gente passa por mudanças emocionais. Então a gente também precisa entender que vale a pena até para o nosso mental sair daquela coisa chita e super certinha. E isso é muito importante nesse período de quarentena. Da mesma forma que a gente não pode fazer restrições extremas, a gente também tem que se dar um momento de comer aquilo que teve vontade, que tem vontade. Então a gente não precisa se permitir toda hora. Ai, tô com vontade, eu sou do doce, então tenho vontade de comer brigadeiro. Se me perguntar, eu tenho vontade de comer brigadeiro todo dia. Eu como todo dia? Não. Mas se essa vontade persiste, eu vou comer um brigadeiro no final de semana, que é o meu momento que eu me permiti fazer aquilo. Isso é bom. Isso é bom para nossa cabeça. O que a gente tem que fazer é retomar. Tá bom, certo? Comi, relaxei, me fez bem comer isso, eu tava com vontade. O que eu faço agora? Volta para sua rotina que você criou, seu café da manhã, seu almoço, seu lanche da tarde, jantar mais controladinho e assim vai. Tem tentado evitar carboidratos simples à noite. Isso ajuda, porque se você consome carboidratos mais fibras, mais complexos, mais proteína, isso vai te ajudar a trazer mais saciedade. Mas dependendo da pessoa, quando ela treina de manhã, no dia seguinte, o carboidrato à noite pode ajudar, pode ser uma fonte de energia para ela, né? Então isso vai ser muito individual, mas ajuda, inclusive, se você consumir muito carboidrato à noite, você está criando um hábito de comer muito carboidrato à noite, isso vai atrapalhar o seu emagrecimento, mas ajuda sim. Então, se permitir o tempo inteiro não é benéfico, mas se dizer sim em um momento em que você até se programe para aquele momento, por exemplo, todo sábado à noite eu vou fazer um jantar, meu marido faz jantar, tipo, faz risoto, a gente toma um vinho, blá blá blá. Ótimo! É um momento que você tá lá em família, é quase como se a gente saísse para comer. A gente só não pode sair para comer nessa situação, mas é aquela saída da nossa rotininha de quarentena. Isso faz bem se você se programa para aquilo. Nossa, o que eu tô com vontade de comer? Eu vou comer tal prato. É carboidrato, tem doce, tem sobremesa. Não se preocupa com isso nesse momento. É um dia, uma refeição. Entendeu? Nesse período, tudo bem. Se você tem uma rotina bonitinha, um padrão bonitinho, uma saidinha, o seu corpo vai saber metabolizar aquilo. Eu sempre falo isso. O problema é quando você acaba tendo oscilações. Um dia você come bem, outro dia você não come, aí um dia você se restringe demais, aí você morre de fome no dia seguinte. Isso acaba aumentando chances até de compulsão, certo? Então, é importante que a gente se dê esse momento, mas é importante a gente retomar. Entenderam? Então, nessa quarentena, só dando uma recapitulada de tudo que eu tô falando para vocês, nessa quarentena é muito importante que a gente aproveite a situação que a gente tem de estar em casa, de ter o controle do que a gente vai comprar, de saber que a gente pode comprar coisa de qualidade para preparar coisas de qualidade, de comprar mais vegetais, mais frutas, mais fibras, fontes de fibras, como as sementes, como a aveia, como arroz integral, que a gente sempre fala, consumir mais feijão. A gente tem controle, a gente pode comprar e preparar. Inclusive, organizar a nossa alimentação da semana. Então, isso é bom. Isso é uma coisa boa da gente estar na quarentena. Na rua, a gente acaba não tendo esse controle. Então, aproveite. Segundo, já que você vai comprar, mesmo que você tenha uma necessidade de consumir muita coisa, assim, quem é da massa, alguém falou, eu não sou do doce, mas eu sou da massa, eu tenho uma necessidade de comer massa.
Quem é do doce tem vontade de comer doce, quem é mais, né, guloseimas. E você perceber que se você não comprar, vai ser de alguma forma ruim, pode aumentar, atrapalhar a sua ansiedade, isso pode acontecer com algumas pessoas, fazer uma restrição, assim, de repente, nesse período pode não ser benéfico. Então, você compra numa quantidade menor do que você vem comprando e programa aquele consumo daquela guloseima. Então, se você é da massa, tem sentindo muita necessidade de comer massa, come a massa no domingo no almoço, por exemplo. Se você tem sentido uma necessidade de comer pão, você não consegue ficar sem o pão, né? E a gente pensa no medo do pão e o pão vai me engordar. Come o pão uma vez na semana, num café da manhã, no café da manhã do sábado, um pão na chapa lá com a sua família que você fez, blá blá. É até um ritual que para nossa cabeça acaba sendo muito bom. Você não precisa se privar extremamente daquilo nesse período. E sem saber, você vai criar, você estará num processo de criação de hábitos novos e que lá na frente, quando a nossa vida normal voltar, você vai ter até um melhor controle do seu consumo, entendeu? Porque aqui na nossa casa, no nosso conforto, a gente consegue, como eu falei, ter mais controle do que a gente consome. É que a gente acaba se jogando na ansiedade, falando, quer saber, eu tô muito ansiosa, muito ansioso, eu tô com fome, eu vou comer, esse negócio de emagrecimento não é pra mim, nunca deu certo, é muito difícil, porque a gente tá sempre pensando nos obstáculos, mas a gente não precisa às vezes ficar sem os obstáculos totalmente, entendeu? Então, se você se permitir se programar num dia da sua semana, tem gente que prefere quarta à noite, pro meio da semana, assim, sabe? Mas num dia da sua semana você faz uma refeição, que é aquela refeição daquele alimento, daquela guloseima, que é aquele consumo que você acha que não vai te fazer bem, mas naquele momento vai fazer, faça com prazer, come uma lasanha, come o pão, come o doce, enfim, o que for. Retoma. No dia seguinte, na refeição seguinte, retoma. Eu falei esses dias num post que precisa para o emagrecimento, além do déficit calórico, né, além da atividade física que a gente sabe que a gente tem que fazer, que ajuda muito a aumentar, acelerar, a aumentar o nosso gasto energético, fazendo com que a gente emagreça mais facilmente, são duas coisas que a gente tem que pensar, a paciência e a resiliência. A gente é ser humano, então a gente tem oscilações, um dia a gente tá bem, outro dia a gente não tá, a gente passa por uma semana difícil, o trabalho exige demais, acontece alguma coisa, a gente fica mais ansioso e a gente vai comer mais ou a gente vai comer menos, cada um reage de um jeito e tudo bem se acontecer isso, entendeu? Às vezes a gente passa por isso, a gente fica mais ansioso, mais ansiosa e acaba não conseguindo seguir aquela dieta da forma correta e desiste. Porque, quer saber, essa semana não foi boa pra mim, não deu certo, engordei, dane-se, desencana. Aí a pessoa desencana de vez. Não precisa. Por isso que eu chamo de processo. Porque a gente passa aí por percalços, a gente passa por um caminho, até que a gente chegue na rotina ideal, na nossa rotina ideal, que é uma rotina de cada um, até que a gente chegue no consumo ideal, que vai fazer com que o emagrecimento aconteça, seja uma consequência. Ao mesmo tempo, a gente vai se sentindo bem, a gente vai se acostumando a comer certos alimentos que antes não comia, entendeu? A gente vai querendo, nossa, olha, eu tô comendo mais à tarde, eu não tô comendo tanto à noite, eu tô dormindo melhor por causa disso. Eu percebo que se eu não consumo fruta, tal fruta me faz melhor, traz um benefício melhor até pro meu intestino. Tudo vai fluindo de uma forma melhor. Mas a gente precisa começar. Então, o João está perguntando se é uma boa fazer a comida da semana no domingo, já que durante a semana quase não tem tempo? Sim! Às vezes, como a gente consegue controlar e organizar a nossa compra, você pode fazer ali a comida para a sua semana, congelar, e aí garantir aquelas refeições. E no final da semana que vem, você até pode programar, nossa, essa semana eu fiz tal coisa, na semana que vem eu tô a fim de fazer um couve-flor com peixe, sei lá. Aí você se programa para o que você vai querer comer na semana que vem e você vai criando hábitos. Isso tudo ajuda, entendeu? Isso tudo ajuda. O que é importante, que é o que eu queria passar para vocês hoje, eu espero ter passado, a gente precisa começar.
A gente tem que parar de pensar nos obstáculos e nas situações que fazem com que a gente não emagreça. A gente tem que pensar nas situações que fazem com que a gente comece e tenha resultado. E o resultado não é um resultado de perder 2, 3 quilos de uma vez, entendeu? O resultado é aquilo que vai acontecendo aos pouquinhos. Como eu falei, o seu corpo, o intestino que vai melhorando, a água que você vai aprendendo a beber. A Vera pergunta aí, o consumo de água como fica? Porque no frio não dá vontade porque tá frio. Aí a gente estimula o consumo do chá, umas 2, 3 xícaras de chás por dia, já é um consumo de água quentinha, que a gente acaba não consumindo tanto a água normal, mas a água é necessária, é uma forma da gente garantir. Nosso gasto energético diminuiu muito com a quarentena. Acredito que além da reorganização alimentar, talvez encaixar atividade física, né, Jana? Com certeza, atividade física é super necessária para o emagrecimento, tanto para o resultado do emagrecimento, quanto para evitar o efeito platô, que é aquela parada, quando a gente começa a emagrecer, aí a gente para de emagrecer, aí come cada vez menos para poder emagrecer, mas o corpo não reage. O emagrecimento não é um processo natural para o nosso corpo, né? Então, se a gente faz atividade física, a gente aumenta o gasto calórico, fazendo com que esse gasto auxilie a queima e a gente não precisa restringir tanto a alimentação. Ganhar massa muscular estimula ainda mais esse processo, né? Primeiro que evita a flacidez, que ninguém quer, mas também ajuda a aumentar o gasto energético, né? Exatamente, Jana. A Jana e a Renata estão aqui para falar sobre atividade física, porque as duas são preparadoras físicas e elas falam muito bem sobre isso. Então, e aí a atividade física é muito importante, 30 minutos de atividade física por dia, começando, mas não dá para fazer musculação porque a academia está fechada, a academia do meu prédio está fechada. Mas você pode procurar um preparador físico para te orientar e fazer exercícios em casa. Que estimule, seu corpo está se movimentando, você está tendo um gasto, isso está te estimulando, isso está te ajudando. Inclusive a diminuir o estresse, né? E é começar do básico. E é uma coisa que eu quero que você pense, quero te estimular aí a pensar. Que tal você pensar assim, tá bom, o que está me dificultando hoje? A Raquel falou que talvez eu possa estar comendo menos durante o dia, comendo muito à noite. Talvez colocar mais verduras na minha alimentação, 1, 2 tipos por dia, especialmente no meu almoço. Eu não estou comendo muito bem no almoço, estou comendo muito rápido. Então, colocar o feijão, colocar proteína, colocar verdura, estou comendo pouco de manhã, né? Se você tem um desespero por comer alguma coisa específica e essa vontade vai persistindo, come um dia, mata essa vontade de uma vez. Programe esse dia para você comer aquilo e no resto da semana você faz a sua rotina, certo? Começa por uma coisa, um hábito que você acha que você precisa melhorar. E aí é assim, formiguinha. Garantiu um hábito, se adaptou com esse hábito, começa outro. Nossa, eu sei que eu preciso melhorar o meu jantar. Tenho falado muito do jantar, mas aqui muita gente tem dificuldade do jantar. Foca no jantar. Pronto, esquece, almoço, café da manhã, como é que eu faço? Foca no jantar. Focou no jantar, o seu jantar tá bonitinho, já viu um monte de melhora no seu corpo? Pronto, agora qual é o próximo hábito que eu preciso melhorar? E é assim, e uma coisa vai levando a outra. Não é automático, não é um botão que a gente aperta, como eu falei, mas é uma coisa, um hábito vai alimentando outro hábito, e quando você vê, você come melhor, você come mais vegetais, você está comprando mais vegetais e frutas, você está comendo melhor durante a manhã, está dormindo melhor, seu intestino funciona melhor, e esses hábitos vão ficar tão enraizados que quando você voltar para a sua vida normal, eles vão estar lá ainda. E por mais que tenham as tentações do vizinho, da mesa do lado lá no trabalho que te oferece doce, você vai ter o hábito de se alimentar melhor, de saciar melhor na hora do almoço, talvez não tenha aquela necessidade do doce à tarde.
E vai saber que você não precisa se restringir extremamente e vai comer uma refeição com a sua família, aí podendo sair, se Deus quiser, e comer naquele lugar que você gosta e assim vai, entendeu? E eu acho que é o que eu vejo muito isso acontecer. A gente não precisa passar por isso a vida inteira nessa restrição, porque o que eu acho que quando as pessoas pensam, preciso emagrecer, elas adiam muito por acharem que elas não vão poder comer o que elas gostam. E isso desestimula, né? Isso desmotiva. Não sei se vocês pensavam assim, mas não precisa. Porque senão chega uma hora e fala, poxa, eu queria tanto comer aquilo, mas eu não posso, porque eu tô emagrecendo, querendo emagrecer. Você consegue fazer as duas coisas, você só precisa achar o seu equilíbrio. E esse equilíbrio é não se permitir a todo tempo, se dizer não, olha, não, essa não é a hora. Raquel, segunda-feira, 6 horas da tarde, não é a hora de comer brigadeiro. Pronto, entendeu? Naquele momento, e aí você vai criando esse hábito de se dizer não também. Então, preciso controlar também a nossa ansiedade, exatamente. Uma coisa que ajuda muito a modular a ansiedade, que tá alta e realmente tá alta, são paradas durante o dia e atividades que você pode fazer para te dar uma acalmada. Eu tenho feito isso e não sei se também a ansiedade vem por causa da própria pandemia, de tantas notícias ruins. No início dessa quarentena, eu tive uma ansiedade muito grande em relação a essas notícias ruins, número de mortos, número de não sei o quê. Eu parei de ver noticiário. Tá, eu assisto um pouco com meu marido que gosta de ver, mas eu não tenho mais a necessidade de ficar buscando por essas informações. Eu já sei o que eu tenho que fazer para evitar que o coronavírus nos infecte e pronto. É se conectar melhor a si mesmo e não se conectar tanto com esse mundo lá fora, entendeu? Se cuidando, claro. Fazer uma atividade que você gosta, então de vez em quando parar, 20 minutinhos do seu dia. Não sei se você gosta de ler, ver alguma coisa na televisão que não seja noticiário, que seja leve, que te faça rir, uma série, sei lá, e você vê um capítulo, brincar com seu filho, com a sua filha, alguma coisa, mesmo cozinhar faz com que muita gente fique mais calma, né? Uma terapia para muita gente. Então, uma vez no dia, fazer uma atividade que te traga esse respiro, que você não raciocine muito, mas que você fique mais tranquilo, mais tranquila, isso é importante, tá? Existem também modulações de sono, modulações do estresse na alimentação, tá? Então, fazer restrições calóricas extremas aumenta essa ansiedade, vai aumentar, como eu falei. Então, ter um dia lá para você comer o que você gosta também vai ajudar. Mas fazer restrições extremas do próprio carboidrato, sem o auxílio de um profissional nutricionista, também vai te atrapalhar. Vai aumentar essa ansiedade. Consumir alimentos aí que tem que te tragam um aporte de serotonina, de triptofano, como as amêndoas, as castanhas, castanha do Pará, a banana, o feijão, a lentilha, brócolis, couve, são alimentos que vão ajudar bastante nesse aporte aí de triptofano, de serotonina e que vão ajudar a modular essa ansiedade. Um chá que eu costumo indicar muito é o chá de melissa. O chá de melissa é um chá que não tem cafeína, é um chá modulador do estresse, porque ajuda a gente a modular o GABA, que é um neurotransmissor que auxilia no processo até do sono, de diminuição de estresse. Então, tomar um chazinho de melissa ali no período da tarde, nesse lanchinho da tarde fatídico que eu falei, é importante para ajudar ali a reduzir essa ansiedade, modular o estresse. Muito legal. O Adriano falou, a batalha maior no final é controlar a mente, vendo meios de reduzir a ansiedade. Exatamente, é o que a gente está falando. Então, a gente não está saindo de casa, a gente não consegue fazer atividades que normalmente nos ajudariam a tirar o estresse, mas a gente tem que mudar aí um pouco, né, a nossa vida e fazer com que a gente faça, garantir com que a gente faça essas atividades na nossa casa. Então pode ser assistir um programa, eu gosto de assistir programa de
de comédia, alguma coisa engraçada no Netflix, por exemplo. É o que eu faço. Ou então eu vou brincar com as minhas filhas. Meio que tirar a cabeça do motivo do estresse. Parar de ver noticiário que vão aumentar essa ansiedade e o medo. Que se você for ver o noticiário, parece que a gente vai viver nisso a vida inteira, né? Modular com alimentação sem restrições extremas, ler um livro. E aí aquelas práticas que às vezes as pessoas são um pouco céticas, mas que realmente ajudam. Começar o hábito da meditação, fazer atividade física porque ajuda na produção de endorfina e essa endorfina vai diminuir esse estresse. Mas a própria meditação, que pode parecer muito difícil para muita gente e não é quando bem instruída, ajuda muito nessa modulação do GABA, nesses neurotransmissores da calma, da tranquilidade, do relaxamento. Mas trabalhar a cabeça, que é um desafio muito grande. Cantar é muito legal para aliviar o estresse e a ansiedade. Cantar é ótimo. Às vezes eu tô cozinhando, fazendo jantar, que é uma coisa que eu vou fazer daqui a pouco, eu coloco no Spotify a minha, sei lá, minha seleção de músicas lá que eu gosto e parece que tira o estresse do dia, sabe? E às vezes até aquela necessidade de recompensa que a gente tem no final do dia vai diminuindo, porque se a gente começa o final do dia, né, começa esse horário 6-7 horas naquela necessidade, naquela coisa, naquele estresse que a gente traz do nosso dia de trabalho, isso vai só... Nossa, a minha voz tá indo. Isso vai só piorando e a gente vai só tendo uma necessidade de comer mais, tá? Então, modular o estresse é muito importante. Meditar, cantar, fazer atividade física, ler um livro, brincar, ver televisão, que não seja nada de noticiário, nenhuma notícia ruim, conversar com alguém, ligar, fazer uma live lá com algum familiar e contar alguma coisa boa. Mas aí você precisa criar o hábito de parar durante o seu dia, respirar, se dá 15, 20 minutos para fazer alguma coisa assim, e meio que você tem que voltar para o seu trabalho. Isso vai ser muito bom. A nossa cabeça ela é a nossa guia, né, assim, para tudo. E se ela não tá bem, não adianta. Eu posso falar um monte de coisa para você aqui. Se você achar que é difícil, que você não vai conseguir, que você tem que comer, que não sei o que, é o que vai acontecer. Então, saber que você não tá sozinho nessa situação, não tá sozinha nessa situação. Como eu falei, essas dificuldades são para todos, inclusive para mim, que sou nutricionista, não sou diferente de você. A ansiedade vem, é uma situação completamente nova, mas ela também exige da gente, que a gente não pense nela como férias, que a gente está em casa, comendo o que tem que comer, eu tô ansiosa, eu tô com vontade, vou comer. A gente precisa se reorganizar, criar nossa rotina, criar atividades que nos tragam prazer aqui, já que a gente não pode sair, tem que ser aqui, e aprender a viver da melhor forma dessa maneira, sempre pensando que se eu quero emagrecer, eu tenho que começar de alguma forma. Não precisa você ter expectativa de que você vai resolver a sua vida emagrecendo todos os quilos que você tiver que emagrecer agora. Mas você tem que começar. Não adianta você adiar. O adiar, como eu falei várias vezes, vai trazer os outros obstáculos que apareciam antes e que faziam você adiar esse emagrecimento também. Entenderam? Falei muito. Quem mais tem alguma pergunta, alguma observação? Eu não sei se eu passei algumas dúvidas aqui. Se eu respondi todo mundo. Me falem aí se tudo bem. Eu falei quase 1 hora, mas eu acho que eu falei tudo que eu queria falar para vocês. Eu espero ter motivado vocês de alguma forma. É um momento propício para você se conectar com você mesmo, com você mesma, com a sua saúde. Cuidar da saúde é muito importante. E o tecido adiposo, a gordura, é um tecido inflamatório que está só aumentando. Quanto mais você come ou quanto mais você adia a melhora da sua alimentação, mais difícil vai ser, porque essa inflamação vai aumentando. Então, começar com um hábito, focando em um detalhe,
progredindo com a sua resiliência, com a sua paciência, retomando quando você não conseguiu ser perfeito, ser perfeita, porque a gente não é perfeito o tempo inteiro. Então, nossa, putz, ontem à noite comi demais, exagerei, agora hoje também, no café da manhã, exagerei, não sirvo para isso. Não, eu volto, eu vou retomar, eu vou voltar a focar naquele hábito que eu tenho tanta dificuldade e assim em diante. Ai, que bom, gente. Fico feliz. Meu objetivo. Oi, Tati. Oi, Elane, que bom que você gostou. Meu objetivo aqui é ajudar vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, a gente faz mais bate-papos como esses. Quero trazer mais informação, eu quero ser motivadora aí nessa situação, nesse período tão difícil pelo qual a gente tem passado. É difícil, tem dias que são mais difíceis do que outros, mas a gente vai conseguir passar. A gente só não pode esquecer de se cuidar. A gente tem que cuidar da nossa saúde. E se a gente quer emagrecer, emagrecer não é só cuidar da nossa estética. Emagrecer é cuidar da nossa saúde também, porque como eu falei, a gordura é um tecido inflamatório. Se a gente alimenta esse tecido inflamatório, a gente só aumenta risco para doenças. Então, vai virar uma bola de neve que não adianta de nada, né? A gente tem que viver bem. Que bom, gente, eu fico feliz. Eu vou tentar deixar essa live salva. Espero que eu não... Ai, Rô, que bom que você gostou do e-book de compulsão por doces, né? Como controlar a gula pelos doces. Que bom que você gostou. Fico super feliz. Eu vou tentar deixar essa live salva aqui. Vou deixar salva lá no YouTube também, no meu canal do YouTube. Se você não se inscreveu, inscreva-se. Tem vários vídeos lá e colocarei mais em breve. O link desse canal tá na minha bio do meu Instagram, aqui lá no meu perfilzinho mesmo, onde tem minha fotinho e tal. Então você clica lá, acessa e se inscreve, tá bom? É isso. Se você tiver mais dúvida, algum assunto no qual você queira que eu fale, se você quiser mais lives, a gente vai conversando, me manda mensagem pelo direct que a gente papeia mais, tá bom? Obrigada, gente, pela atenção de vocês. Cuidem-se, por favor, cuidem da alimentação de vocês, cuidem da saúde de vocês, ela é muito importante. Beijo!